Olá, meu nome é Priscila Machado, sou autora do livro Direitos e Benefícios para Pessoas com Deficiência e vou fazer essa live junto com a Jaine para falar sobre concursos públicos para pessoas com deficiência. Então vou aguardar um pouquinho para ela poder entrar na live e aí eu já chamo ela. A chamo. Ela já assinou aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Só um pouquinho. Oi, Jaine. Oi, bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre concursos públicos para pessoas com deficiência? Isso aí, vamos falar desse assunto aí tão importante, tão necessário aí, e que as pessoas Sim, estão eu queria precisando primeiro de que você se informação, né? apresentasse. Se Claro, apresenta para o pessoal, fala o seu trabalho, fala o que você faz, que eu até me interessei em fazer essa live com você, que você trabalha especificamente com pessoas com deficiência, né? isso mesmo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a Priscila pelo convite, poder estar aqui com vocês nessa manhã. Fico muito honrada quando recebo convites de pessoas que têm interesses com esse público, voltado para esse público. Eu sou a Jaine, eu tenho deficiência auditiva, eu utilizo dois aparelhos auditivos desde a infância, já passa aí mais de 20 anos de caminhada aí com o uso dos aparelhos auditivos. E chegou um momento na minha vida que eu decidi que eu tinha que seguir uma profissão, né? E aí eu me deparei com a realidade de toda pessoa com deficiência, a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho com a deficiência e também a falta de recursos, a falta de instituições que abracem. E eu tive a oportunidade no ensino médio de fazer estágio numa organização pública e a partir daí eu tive despertou em mim esse interesse, por que não prestar concurso, né? Já que existe uma cota que, de uma certa forma, privilegia as pessoas com deficiência, inclui ela nas organizações públicas, assim como também tem uma na iniciativa privada. Mas eu enxerguei ali uma oportunidade de iniciar a minha vida profissional com um salário um pouco mais atrativo do que na iniciativa privada. Foi essa a minha perspectiva. Então, aí completei meus 18 anos, finalizei o ensino médio, tudo na mesma semana, e aconteceu aquele mix de coisa. O que eu vou fazer da vida? E aí começou uma saga. E eu me lembro como hoje. Eu tive a minha formatura numa sexta-feira e na segunda-feira da semana seguinte era o meu aniversário. Então foi um mix de emoções, de responsabilidades chegando e indecisões. E aí, nos próximos meses, eu tomei essa decisão. Eu vou estudar para concurso público e vou encarar esse desafio, enquanto todos os meus amigos foram para a universidade. Então, me senti ali sozinha, me deparei no mundo dos concursos públicos sozinha e principalmente sem nenhuma informação sobre pessoa com deficiência. Porque eu tô falando de poucos anos, mas eu iniciei essa minha trajetória em 2012. Então, o acesso a isso, isso. O acesso à informação voltada para pessoa com deficiência era muito precário, muito precário. Aqui, eu sou de Brasília, então aqui, por mais que seja uma febre concurso público, quando o assunto é pessoa com deficiência, ninguém tem essa informação, ninguém sabe informar. Então, isso foi uma dificuldade muito grande de encontrar informação e principalmente suporte de professores, orientação. E fui aí caminhando nessa trajetória aí por aproximadamente 2 anos até conseguir a minha aprovação. E com a graça de Deus, em 2014, tomei posse no cargo lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Hoje é o Ministério da Economia.
E mais, no momento, eu estou cedida e estou atuando lá na Defensoria Pública da União. Estou com desafio lá, diversos desafios. E sou aí eterna estudante, estudo muito sobre a temática da pessoa com deficiência no âmbito acadêmico. E também aqui, com esse projeto, essa mentoria para a pessoa com deficiência que deseja prestar concurso para concurso público, né? Então, trajetória, com toda a minha dificuldade, Janine, eu acho que a sua conexão caiu. Mas deixa eu continuar enquanto a conexão dela retorna. Eu fiz meu primeiro livro sobre direito religioso, que é um nicho que eu percebo que falta muita informação. Então, quando eu decidi escrever, eu escolhi o direito religioso por isso, por causa da falta de informação. Deixa eu ver se ela volta. Vou prosseguir enquanto ela retorna. Depois disso, o meu segundo livro no direito foi sobre direitos e benefícios para pessoas com deficiência, que, como a Jaine mencionou, quando ela começou a estudar para concurso, quase não tinha legislação e informação sobre as cotas, sobre como uma pessoa com deficiência pode fazer para concorrer, sobre as condições, as regras. Porque para quem não é da área do direito, é complicado, às vezes, ler as leis, porque tem que interpretar, tem que saber como uma lei contrasta com a outra, porque toda legislação estão em normas separadas, não é uma norma única. Então, por isso, eu resolvi escrever sobre... Eu vou chamar ela novamente. Então, por isso, eu resolvi escrever sobre direito para pessoas com deficiência, que eu vejo que é um nicho que falta muita informação. E por faltar informação, eu estou aqui para poder contribuir com vocês. Inclusive, no perfil Leis para PCD tem muita informação sobre pessoas com deficiência. A Jaine voltou, agora ela vai continuar. Jaine, eu estava falando... Tá me ouvindo, Jaine? Deixa eu ver aqui se ela vai conseguir voltar. Se ela não conseguir, eu prossigo. Então, vou prosseguir aqui. Ela conseguindo a conexão, a gente retorna com ela. Eu decidi escrever esse livro e agora eu estou aqui no Instagram, que eu vi que é um local onde as pessoas trocam conhecimento, têm a oportunidade de saber mais sobre o direito, sobre a legislação, sobre isso tudo. E eu fiz esse convite para a Jaine para vir falar comigo sobre esse assunto, porque ela é uma pessoa que ela é pessoa com deficiência, ela prestou concurso, passou, entrou na cota e ela já está, há esse tempo todo, há 6 anos, exercendo o cargo dela. E ela agora trabalha auxiliando outras pessoas com deficiência a também entrar através da cota, da reserva de vagas para pessoas com deficiência. A Constituição Federal, ela estabelece que deve haver cotas para pessoas com deficiência. Deve haver essa reserva de vaga. Isso está estabelecido na nossa lei maior, que é a Constituição. Eu vou, inclusive, ler para vocês esse trecho aqui. Artigo 37, inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Constituição da República Federativa Brasileira, de 1988. Então, essa é a nossa Constituição vigente e ela determina que as pessoas com deficiência têm que ter vagas reservadas em concursos públicos. Ponto. Isso foi entendido. Isso é uma determinação da nossa lei maior. Qual é essa reserva de vagas? Leis federais foram complementando o texto constitucional. Vou chamar aqui de novo a Jaine. Vamos fazer da mesma forma. Se ela não conseguir entrar, eu prossigo. Quando ela conseguir entrar, ela continua passando o conteúdo dela, que também é muito importante. Oi, Jaine, voltou? Oi, gente, acho que agora vai. Então, continua aí falando se você tinha me contado que você terminou os estudos em 2012, 2014 você já estava tomando posse.
Então foram apenas 2 anos do término do segundo grau à posse. Isso sem contar que você passou num concurso bem rápido, né? Porque antes da posse É, você fez concurso, fez as etapas todas e tal, né? assim, eu tomei posse no final de 2014. Jaine, eu não tô ouvindo o som. O som. Não tô ouvindo. Ah, eu acho que vai cair de novo. Se cair, a gente volta. Eu prossigo aqui. Então, deixa eu prosseguir. A lei determina que a... Voltou. Só um minuto. Se ela não retornar, vocês estão ouvindo? Ah, tá. Então, eu vou prosseguir aqui. O... A cota, por determinação da legislação federal, complementando a Constituição, é reservada para pessoas com deficiência, de 5 a 20% das vagas. Então, o que isso significa? Um concurso, ele não vai ter mais de 20% da reserva de vagas para pessoa com deficiência, mas, em hipótese nenhuma, ele vai ter menos que 5%. Então, os concursos vão transitar entre 5 e 20%. O que vai, às vezes, alterar isso é porque essa legislação que eu estou explicando é a federal. A legislação estadual e a legislação municipal, elas podem complementar, podem fazer o seu papel, mas não contrariar a legislação federal. Então, eu já vi concurso que a legislação, não me recordo agora o estado, não sei se foi estadual ou municipal, mas que a legislação, não sei se estadual ou municipal, obrigava a ter 20% de reserva de vagas para as pessoas com deficiência. Então, o que acontece nesse caso? A legislação sobre, a federal diz que a reserva de vagas tem que ficar entre 5% e 20%. E, vamos dizer que foi a estadual, impõe que seja 20%. Então, nesse caso, os concursos estaduais e municipais, porque o município, hierarquicamente, a sua legislação se subordina à legislação estadual, vai estar em 20% naquela localidade. A legislação federal está hierarquicamente acima, abaixo vem a estadual, abaixo vem a municipal. Nesse sentido, como a legislação federal estabelece entre 5% e 20%, é com essa base que vamos trabalhar. A reserva de vagas vai ser sempre entre 5% e 20%. E o que acontece é que às vezes dá um número fracionado. Um exemplo, a reserva de vagas foi de 17, o concurso foi aberto para 17 vagas. Estabelecido que 20% das vagas seriam para pessoas com deficiência. Quando faz-se a conta matemática, percebe-se que o número de vagas é 3,4. Não existe 3,4 de vagas para pessoa com deficiência. Ou são 3 ou são 4. Como se resolve esse problema? Veio a legislação e disse: sempre que o número for fracionado, será considerado número subsequente. Então, se o número é 3,4, o subsequente inteiro é 4. Então, sempre que houver essa fração, é o próximo número. Um concurso de 17 vagas, sendo 20% para pessoas com deficiência, 4 vagas serão para pessoas com deficiência. Vou chamar a Jaine de novo. Então, essa parte está entendida. E o que acontece se o concurso for somente para uma vaga? Quando o concurso é só para uma vaga, aí não tem jeito. É ampla concorrência. É para todo mundo. Porém, se o concurso já tiver 2 vagas, já há necessidade sim de fazer reserva. Aí vai entrar, porque existe também a reserva para negros, pardos e índios e para pessoas com deficiência. E outro problema que há é quando o concurso é regionalizado.
Muitos estados e municípios, na tentativa de tirar as pessoas com deficiência do concurso, quando o concurso é regionalizado, eles colocam assim, uma vaga para cada região. Para, com isso, tentar fazer que essas vagas, uma para cada região, sejam todas para ampla concorrência. Mas isso não pode. Se o concurso for regionalizado, no total, exemplo, são 20 vagas, sendo uma para cada região, dessas 20 vagas, vai ter que ser definida a porcentagem que vai caber às pessoas com deficiência e mesmo que nas regiões só tenha uma vaga, vai ser definido quais as regiões ou qual a forma que vão ser, sim, empossadas pessoas com deficiência dentro da reserva de vagas. Então, não é desculpa fazer o concurso regionalizado para preferir as pessoas com deficiência do certame. Mesmo sendo regionalizado, as pessoas com deficiência têm direito. Só tem uma vaga, pega o total de vagas e dentro desse total de vagas define-se o número que vai ser das pessoas com deficiência e aí faz-se uma forma de incluí-los nesse certame. Fala, Jaine, vamos voltar com você? Deixa eu ver se ela consegue voltar. Vamos lá. Se ela não conseguir, eu vou vir para as perguntas que enviaram nas caixinhas. Tanto eu quanto a Jaine, nós abrimos caixinhas de pergunta. E algumas pessoas fizeram algumas perguntas relativas a concurso público. Então, eu vou começar respondendo aqui. Primeiro, como funciona a comprovação de pessoa com deficiência? Geralmente, quando você faz a inscrição, vem um campo específico para você dizer se você é pessoa com deficiência ou não, e se você deseja concorrer ou não às vagas reservadas. Isso porque você pode ser pessoa com deficiência e não querer concorrer às vagas reservadas. Você pode querer concorrer na ampla, e isso é um direito seu. Ninguém pode lhe obrigar a concorrer nas vagas reservadas pelo simples fato de você ser uma pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência, cada pessoa vai decidir se quer concorrer na vaga reservada ou não. Se quer concorrer na ampla concorrência. Isso é um direito individual, cada um vai fazer essa escolha. Decidido que você quer concorrer na reserva de vagas, nas vagas reservadas para pessoas com deficiência, você vai sinalizar no momento da inscrição que você quer concorrer às vagas reservadas e aí você vai enviar um documento que você é pessoa com deficiência. O documento oficial, habilitação, identidade diferenciada, qualquer documento que você seja pessoa com deficiência. Qual laudo médico deve apresentar? Essa foi outra pergunta. Então, o laudo médico padrão é aquele que o seu médico faz. O laudo, ele deve conter a doença que a pessoa possui, o CID, que é o número O CID é o Código Internacional da Doença, que é um número sequencial, não, desculpa. É um número que os médicos sabem que é tipo um código. Quando o médico vê esse código, ele já sabe qual é a enfermidade que a pessoa possui. Então, tem que ter a doença, o CID, a provável causa da doença. Provável porque muitas vezes o médico não sabe a causa real, mas ele supõe que seja uma determinada causa que levou àquela enfermidade. A pessoa que nasceu com a doença, é uma doença congênita de nascimento, então aí já está a causa, ela já nasceu com aquilo. Uma pessoa que teve ao longo da vida, há uma provável causa. Então o médico vai colocar essa provável causa e as consequências dessa enfermidade no corpo daquela pessoa. Muitas vezes o médico só coloca a doença e o CID. Com isso, a pessoa tem a inscrição indeferida. Por que isso ocorre? Porque algumas doenças, elas por si só não caracterizam a deficiência. Porque uma pessoa que possui um certo tipo de doença que pode ser enquadrada como deficiência, mas aquela enfermidade não afeta o corpo dela de nenhuma forma, como eu vou dizer, um termo mais não tão técnico, aquela pessoa, aquilo não causa nenhuma dificuldade naquela pessoa. Aquela pessoa não está em desigualdade de condições e oportunidades devido àquela enfermidade.
Em decorrência disso tudo, aquela enfermidade por si só não causa deficiência. Vou te dar um exemplo. Existe a tendinite, ela pode ser considerada como deficiência. Só que uma pessoa que tem uma tendinite que está começando a desenvolver agora, é bem branda, só sente dor se fizer muito, 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 muito esforço. Então, essa pessoa, se o médico não colocar ali as consequências da enfermidade no corpo daquela pessoa, não tem como essa pessoa ser considerada uma pessoa com deficiência somente por apresentar aquela enfermidade. É diferente de uma pessoa que já nasceu sem um membro, porque independentemente do médico colocar ou não a consequência no corpo da pessoa, na vida da pessoa, você sabe que a falta de um membro, sim, vai causar uma dificuldade a mais para aquela pessoa. Por isso, vou chamar a Jaine novamente. Por isso é importante que o médico, quando vai fazer o laudo, ele coloque a consequência da enfermidade na vida daquela pessoa. Vou dar outro exemplo. Às vezes a pessoa tem uma hernia de disco. E essa hernia de disco, ela causa uma parestesia na perna. Essa pode causar uma perda de força. Tudo isso é enquadrado como causas de deficiência. Então, é muito importante o médico colocar essa consequência no corpo da pessoa para que, quando a junta médica for olhar aquele laudo, ela saiba a real condição. Porque a junta médica que está sendo contratada pela banca, ela está trabalhando somente com papel. Ela só vai fazer a avaliação física depois. Então, se o médico não coloca todas as informações ali, ela pode interferir o pedido de reserva de concorrer na reserva de vagas. Porque, pelo que ela está vendo no papel, aquela pessoa não se enquadra como pessoa com deficiência. Pode ser que ela se enquadre, na dúvida eles vão interferir. Então, quanto mais completo for o seu laudo, melhor será para você que quer fazer essa inscrição na reserva de vagas. Jaine, tá me ouvindo? Ai, gente, eu espero que agora vá, que a conexão não tá Então muito boa. vamos. Mas olha só, inclusive falando sobre essa questão do laudo médico, eu inclusive fui reprovada na perícia médica do concurso que eu estou hoje, né, do órgão que eu fui aprovada. E eu fui reprovada porque a minha banca foi o SESC, na época, hoje é o Sebrae, e o laudo médico da banca pedia lá fosse formalizada, assim, os médicos colocam. Jaine, eu acho que caiu de novo. Se cair de novo, eu continuo e... Jaine, eu não tô te ouvindo. Não tô. Caiu. Ela vai voltar. Calma que ela vai voltar, então eu vou prosseguir. Recebi outra pergunta aqui, ó. Entrega de laudo conforme outros documentos. O que é? Eu acredito que essa entrega de laudo conforme os documentos seja da mesma forma que você for enviar os outros documentos, você envia o seu laudo. Não sei, não, porque não estou vendo aqui o caso concreto, mas eu acredito que seja isso. Agora que outra. Existe a opção de enviar laudo médico no local da banca responsável pelo concurso? Sim, antigamente, quando não tinha esse advento da internet, sempre o laudo,
Assim como qualquer outro documento que a banca solicitasse, ele era enviado para a banca. Ou você ia pessoalmente e entregava, ou você enviava pelo correio. Hoje, devido à internet, o laudo tem sido aceito, tanto o laudo quanto os demais documentos, enviado no site. Eles colocam lá a plataforma, você entra, faz o upload e envia. Então tem sido muito recorrente e até mais fácil para quem às vezes mora longe, tem dificuldade de ir até o local da banca, mas mesmo com o envio online, eles costumam também dar a opção de caso você queira ir pessoalmente ou enviar pelo correio. Aí vai depender do critério definido pela banca que vai constar no seu edital. Deixa eu responder aqui mais uma pergunta. É como recorrer aos direitos caso se sinta prejudicado? O Poder Judiciário está ali para te amparar. Essa é uma pergunta um pouco vaga. Como eu vou recorrer? Mas porque eu não sei o que houve no caso prático. Então, às vezes, eu posso falar que o melhor é uma ação, o melhor é um mandado de segurança. Podem haver várias opções, como o melhor pela via judicial, mas uma coisa é certa. Sempre que tiver qualquer lesão, ameaça de lesão, que a pessoa se sinta prejudicada, a pessoa tem o direito de recorrer ao judiciário. Então, sempre que você se sentir prejudicado pela perícia médica, o Poder Judiciário vai estar ali para te amparar e ver se você tem razão ou não no seu questionamento, correto? E aí, por falta de saber o caso concreto, eu não tenho nesse momento como te dizer qual a ação, qual o procedimento específico para que você utilize. E, por fim, a última pergunta. Além do laudo, os candidatos às vagas para pessoas com deficiência costumam passar por perícia médica para confirmar a condição. Há casos de não serem considerados PCD? Sim, existem vários casos que a banca não considera. Isso se deve porque, às vezes, a pessoa, como eu já falei, a pessoa coloca um laudo que não está completo. Só que a banca, ao invés de deferir, ela defere. Concorre e depois, se for o caso, te elimina. E quando a pessoa vai passar pela perícia, a banca entende que aquilo ali não é condição. Só que, o que eu quero ressaltar, se você já foi comprovado como pessoa com deficiência por uma perícia médica oficial do governo, eu, no caso, questionaria a perícia da banca. Porque se você já passou por uma perícia de algum órgão, eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, geralmente, as pessoas passam pelo Detran quando querem, por exemplo, tirar a carteira de habilitação, ou a perícia do INSS para poder aposentar, porque a aposentadoria ela pode ser revertida. Porque, às vezes, eu falar aposentar, a pessoa pode falar, ué, se aposentou e agora está concorrendo? Sim, pode se aposentar num emprego que ela não tinha condição de trabalhar, a deficiência pode ter melhorado, mas não exatamente curada a enfermidade, ela continua com a condição de pessoa com deficiência e aí ela retorna para trabalhar passando em concurso público. Isso pode ocorrer, não há problema nenhum nisso. Então, a pessoa passou por uma perícia oficial, ela continua com a condição de pessoa com deficiência. E a perícia médica do concurso reprova, é cabível questionar isso. Agora, também outra coisa que pode acontecer é a pessoa é considerada pessoa com deficiência. Só que a enfermidade dela evoluiu, ela melhorou, se curou e deixou de ser pessoa com deficiência. Ela, no momento da inscrição, apresentou um laudo que ela ainda era considerada. Existem concursos públicos que a pessoa, do momento da inscrição até o momento de tomar posse, passa-se facilmente 5 anos. Nesse período, se a pessoa perder essa condição de pessoa com deficiência, a perícia médica pode sim dizer que ela não é mais uma pessoa com deficiência e, por isso, ela volta para a ampla e não concorrer na reserva de vagas para pessoas com deficiência. Isso pode acontecer. Deixa eu chamar a Jaine novamente. Tem pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vou responder essas perguntas aqui, tá? E já vou falando para vocês, sigam lá no Leis para PCD, tem lá nos destaques, tem inclusive uma informação sobre visão ocular, que é a visão unilateral, quando a pessoa possui a visão em apenas um dos olhos. Essa é uma questão que a pessoa não é considerada pessoa com deficiência pela lei, mas o STJ já considerou pessoa com deficiência para fins de concurso público.
Inclusive, nesse destaque, eu explico a súmula 377 do STJ, que ela diz que as pessoas que possuem visão unilateral são consideradas pessoas com deficiência. Então, se você possui enfermidade que, por lei, não é considerada deficiência, mas você vê que aquilo te deixa em desigualdade de condição com as demais pessoas, dá uma olhada nessa súmula, dá uma olhada nesse destaque e tem explicação que o seu caso pode se enquadrar aí. Porque a nossa lei ela é antiga. Nem todas as enfermidades existentes estão ali elencadas. E existem, sim, muitas enfermidades que não estão ali elencadas na lei, mas que podem ser consideradas também deficiência. Oi, Jaine. Voltei. Vamos voltar. E com relação a essa questão da unilateral, bilateral, que também é uma dúvida das pessoas, principalmente para quem é deficiente auditivo, alguns estados, eles aceitam pessoas se enquadrarem para fins de concurso como pessoa com deficiência para fins de concurso, sendo unilateral, tá, gente? Na União, o entendimento é que tem que ser bilateral. A perda auditiva ela tem que ser nas duas orelhas. Mas em alguns estados, eles já têm uma lei regulamentadora que para concursos estaduais e municipais daquele âmbito, daquele ente federativo, eles aceitam, tá bom? É outra coisa que é muito importante vocês olharem. Qual é a lei que versa ali naquele estado sobre a pessoa com deficiência? Porque aquela lei ela pode trazer ali também estar muito mais atualizada e deixar muito mais claro se a sua deficiência ela se encaixa. Porque como a Priscila falou, nós temos um rol de doenças e enfermidades que é desatualizado, que é antigo. Mas os estados eles têm essa tendência de estar um pouco mais atualizado em comparação com a União, tá? Por acaso, qualquer estado ou município abrir um edital, no federal eu não vejo tanta discrepância, mas às vezes nos estados e nos municípios, eles ainda fazem os concursos querendo excluir as pessoas com deficiência. Só procurar o Ministério Público, o Poder Judiciário e denunciar. Porque como a lei federal, a Constituição Federal determina que tem que haver reserva de vagas para pessoas com deficiência, não pode o gestor público simplesmente falar que elas não vão entrar na vaga. A única forma dele fazer isso é se ele abrir um concurso para uma única pessoa, que aí vai estar na ampla. Mas aí que está. Ele tem 400 vagas para preencher. Não tem como abrir de um em um. Então, sempre que vocês verem que as pessoas com deficiência estão sendo prejudicadas no concurso, procura o Ministério Público e faz a denúncia, porque muitos gestores têm esse posicionamento de não querer que as pessoas com deficiência entrem pela reserva de vagas. E não pode. Inclusive, um problema que, acho que, se eu não me engano, foi na Polícia Federal que estavam discutindo, que há reserva de vagas para pessoas com deficiência, só que elas concorrem em igualdade de condições com os demais candidatos. Então, isso vai depender muito do cargo. Se for um concurso muito específico, por exemplo, o concurso do policial, que ele vai para a rua, vai prender, vai fazer investigação na rua, talvez seja necessário ele ter um condicionamento físico acima da média, para que ele possa desempenhar essas atividades que ele vai ter que fazer. Isso é função do cargo. Então, eles podem sim colocar que a pessoa vai ter que correr, vai ter que fazer certas coisas que, às vezes, por exemplo, um cadeirante não teria como concorrer no concurso da Polícia Federal. Mas por quê? Isso é uma exigência do cargo. Porque ele vai ter que ir para a rua, vai ter que correr atrás de bandido, tudo isso. Agora, eu não posso, ninguém pode pegar e abrir um concurso público para um setor como, por exemplo, que você vai trabalhar o dia inteiro no computador digitando e falar que essa pessoa vai ter que correr 3 quilômetros em 20 minutos. É compatível com o cargo? Se essa pessoa não correr 3 quilômetros em 20 minutos, ela vai deixar de fazer o trabalho dela, que é todo no computador? Então, não é compatível. Então, não é compatível cobrar isso de uma pessoa com deficiência. Da mesma forma
e também não seria cobrar de uma pessoa normal, porque ela não vai deixar de desempenhar as funções exigidas pelo cargo pelo simples fato dela não correr isso tudo no tempo exigido. Então, tem que ser. As exigências estão de acordo com o cargo. Sempre que vocês forem ver essas exigências, vejam isso. É porque o cargo pede. Se, por acaso, a pessoa vê que o cargo não tem essas condições e você, como pessoa com deficiência, com todas as suas limitações, tem condição de desempenhar aquelas funções exigidas para o cargo, cabe questionar na justiça. Porque se você sabe que tem condição de chegar ali e cumprir tudo aquilo que o cargo exige, não tem por que você ficar de fora. Tem mais alguma pergunta, gente? Tem duas perguntas que eu acho que deixaram aqui pra gente. Com relação à questão da Polícia Federal, é uma praxe comum nas carreiras policiais eles terem essa reserva destinada às pessoas com deficiência, devido ao fato de que há lei, e a lei obriga que exista essa reserva. Porém, eles têm um entendimento de que a pessoa com deficiência ela não consegue ser apta para exercer a função devido à deficiência dela. Então, assim, qual é o entendimento deles? Como é que eu, Jaine, que tenho uma deficiência auditiva profunda e uma deficiência moderada, né, em ambas as orelhas, vou poder ir para a rua com uma arma e ali no momento de um assalto, de alguma coisa, como é que eu vou desempenhar a minha função devido à minha deficiência? Então, eles têm esse entendimento devido às particularidades. E aqui a gente tem que lembrar que cada deficiência ela é única, cada pessoa ela é única. As deficiências elas são mistas, mas eu também não consigo tratar todo surdo, toda pessoa com deficiência auditiva da mesma forma, porque cada uma tem uma diferença. Por exemplo, eu consigo ouvir a Priscila, consigo me comunicar numa live, eu não uso Libras. Agora, por exemplo, nós temos a Joana, que está aqui na live, que ela já usa Libras, que ela já tem todas as particularidades da deficiência auditiva. E o grau auditivo da perda da Joana é muito parecido com o meu. Então não tem como eles enquadrar todo mundo no rol. Por isso que é muito importante que vocês avaliem, reflitam. Bom, eu, na minha condição, será que eu vou conseguir desempenhar aquela função? Se você vê que sim, e que você consegue fazer todas as etapas do concurso, incluindo a parte do exame de aptidão física, né? Porque é muito importante lembrar do exame de aptidão física, porque ele faz parte das atribuições do cargo policial. Aquela etapa, ela não exige simplesmente porque a pessoa tem que estar fortinha, porque a pessoa tem que estar em dias ali. Não, não é para aí. É porque faz parte das atribuições do cargo. Então, se a pessoa ela vê que sim, ela consegue desempenhar a função, a dica que a gente dá, né, Pri, procure, sim, procure um advogado, se for preciso, procure a Pri, conversa com a Pri, e entre com algum processo aí que caiba, enfim. Mas não deixe de prestar a prova, porque cada caso é um caso. Já teve pessoas que sim, conseguiram eliminar na justiça, lutou, ficou anos ali sem conseguir ganhar a causa, mas no final ganhou. Mas não tem, assim, um padrão. Eu sempre recomendo, eu vejo algumas pessoas que me perguntam, vale a pena fazer concurso para a polícia? A primeira pergunta que eu faço é o seu sonho? O seu sonho realmente é ser servidor público, ser policial? Porque se for, vai disposto a encarar tudo isso que infelizmente a gente precisa, pessoa com deficiência, mostrar para as pessoas da carreira policiais, para esses diretores aí, que nós temos competência e que nós podemos ocupar esses cargos. Mas comece, né, desse primeiro passo já consciente que a luta é muito grande. Agora, se o seu sonho é
ser aprovado em concurso público e você não tem essa vocação para a polícia, para as carreiras polícias de modo geral, foque nas outras áreas. Porque nas outras áreas é raridade você ver uma pessoa que foi excluída do concurso por algum motivo. É uma exceção da exceção ali. Agora, realmente, concurso para a carreira policiais, eles têm mesmo ali derivado essa impossibilidade de assumir, ela se deriva de fato das atribuições do cargo, tá bom? A Laila está perguntando, poderiam explicar a relação do cargo superior para pessoas com deficiência? Se selecionam esse cargo ou é difícil de ocupar? Laila, você quer perguntar cargos de nível superior ou ocupação de direção, ocupação de liderança? Uma coisa que eu queria explicar é o seguinte, às vezes eu já ouvi muito assim, fulano tem a mesma deficiência que eu, ele foi aprovado e eu não fui. Então, como você estava explicando, que tem uma outra pessoa que possui a mesma deficiência que você, só que cada um desenvolve de uma forma. Eu já vi o caso também de você escuta normal, você ouve normal devido ao uso do aparelho. Existem pessoas que têm problema auditivo que não se adaptaram ao aparelho por algum motivo e elas não usam o aparelho, mas elas fazem a leitura labial. Então, nisso vai ter que saber, essa pessoa vai ter uma dificuldade diferente de você que consegue ouvir o som que está no ambiente. Então, isso pode ser que essa pessoa, dependendo do cargo que ela fez o concurso, ela seja reprovada. Que se for, por exemplo, um cargo policial, que você pode ir para a rua, vai ter que ouvir o som ambiente, essa pessoa ela só vai conseguir, às vezes não vai conseguir ouvir, porque o que ela consegue se comunicar é através da leitura labial. Então, assim, ela vai ter a mesma deficiência que você vai passar e ela não vai passar por esse impeditivo. Mas esse impeditivo é em relação a esse cargo. Para outro cargo, para outro concurso, que não seja necessário ela ter contato, ela conseguir mensurar o som ambiente, conseguir ouvir esses sons, ela pode passar. Então, isso também é específico do cargo. Não é a deficiência em si que vai te privar de fazer tudo que é concurso público. Não. Quando você for ver, veja um cargo, pega o edital e lê as atribuições do cargo. O que você tem que fazer se passar naquele concurso. E não é pelo fato de outra pessoa que possui a mesma deficiência que você ter passado no concurso, ter tomado posse, que você também vai passar. Então, você tem que ver as suas condições peculiares. E como a Jaine citou, cada pessoa é única. Cada pessoa vai desenvolver a deficiência de uma forma, vai ter as suas adaptações, e isso é o que vai diferenciar na hora da perícia médica. Mas continua aí, Jaine. Sim. Respondendo aqui a pergunta da Laila, a Laila quer saber a relação entre cargo com seleção não esse cargo ou é difícil de ocupar. Lá, cargos de nível superior, eles também têm a mesma regra do percentual. Aquele percentual que a Pri explicou pra gente, no mínimo 5%, até 20%, a depender ali do estado do concurso, a organização estipular ali, aquele percentual, ele vale também para os cargos de nível superior. Porém, ultimamente tem saído menos concursos para nível superior e quando sai, são divididos em vários cargos. Cargo para psicólogo, cargo para analistas administrativos, analistas judiciários, enfim, vários cargos de nível superior. E com isso, acaba que o percentual ali, ele se torna um pouquinho menor. Se a gente tomasse todos esses cargos de nível superior que saem um edital, digamos que saiu ali 10 ocupações diferentes, né, 10 tipos de nível superior diferentes, vai ter ali um número menor de vagas para pessoa com deficiência.
teve uma pessoa que também me perguntou sobre como comprovar, qual documento que comprova a necessidade de atendimento especial. É o laudo médico. O laudo médico que vai dizer se você precisa ou não de um atendimento especial. E dentro do atendimento especial, você pode solicitar tempo extra, você pode solicitar uma cadeira de uma forma que você possa se sentir confortável para fazer aquela prova. As pessoas que não possuem deficiência podem estar todas em cadeiras normais da faculdade. Se você precisar de uma cadeira com assento especial, mais alto, mais baixo, você vai falar, colocar as características que você precisa naquela cadeira e você vai colocar na sua inscrição para a banca saber que aquela cadeira vai ser uma cadeira adaptada. Se você precisar de um leitor, agora não me recordo o nome, que para te auxiliar a fazer a prova, ele não vai te ajudar a fazer as questões, só vai ler a prova para você, para te auxiliar quando você estiver fazendo. Se você precisar de uma prova com os caracteres ampliados, que no caso são as letras maiores, tudo isso você vai especificar na hora que você for fazer a inscrição. E, inclusive, as pessoas com deficiência têm direito a tempo extra, dependendo da deficiência que a pessoa possua. Então, na hora de fazer a inscrição, vai ter um campo ali para ser preenchido, necessita de atendimento especial, e aí você vai especificar esse atendimento que você precisa. E caso não haja esse campo de atendimento especial, entre em contato com a banca, informa que você precisa, que eles são obrigados a te dar o atendimento especial. Isso. E com relação a esse ponto também, é importante lembrar a vocês que, na maioria das vezes, as bancas mais tradicionais, né, bancas federais, para concursos federais, eles já têm essa praxe de contratar bancas mais tradicionalistas. Elas já pedem um laudo do médico explicando o que você precisa para fazer a prova. Vai precisar de uma cadeira? Vai, mas é o médico que aponta ali no laudo dele, na documentação, ele assina. Porque senão, qualquer pessoa pode pedir ali um tempo adicional e sem argumentação, sem justificar aquela necessidade. Então, assim, eu sempre recomendo o que eu faço. O que eu faço hoje, quando eu vou pedir o laudo para o meu médico? Eu já peço um laudo só, onde ele fala tudo sobre a minha doença, tudo que a banca pede, e no final eu já coloco se eu preciso de tempo adicional para a realização da prova ou não. O que eu preciso utilizar? No meu caso, eu preciso de utilizar os aparelhos. Por mais que o aparelho seja uma coisa que fique oculta, que ninguém tá percebendo, principalmente quem é mulher, como eu aqui com o cabelo tampando, mas é obrigatório solicitar. Então, já coloco ali todas as especificações, né? Porque o laudo médico ele tem uma validade, geralmente, a depender da banca, do estado, de 6 meses a 1 ano. Então, assim, senão eu vou ter que voltar lá no médico para pedir outro, naquele intervalo de tempo, tá? Então, assim, é outra coisa aí que vocês têm que estar observando. No momento da inscrição, é obrigatório que, se você quer concorrer às vagas de pessoas com deficiência, ali no momento da inscrição você tem que declarar, você tem que solicitar. E se você precisa de outra coisa a mais, se é um leitor, se é o tempo adicional, se é uma sala que tenha rampa, né? O que for que você necessitar, você precisa de colocar no momento da inscrição. Algumas bancas, como a Pri falou, se não tem no momento da inscrição, você pode entrar em contato com a banca. Outra coisa muito importante é a gente observar, quando sai o edital, nós temos o período da impugnação do edital. Em toda banca, todo concurso é obrigatório ter esse período. Geralmente varia em torno de 5 dias, 7 dias. Naquele período, tudo que você identifica que está ali dificultando a entrada, o ingresso da pessoa com deficiência, ou que está faltando alguma informação, vocês devem contatar a banca para que ela possa poder ali naquele período ainda
modificar o edital, tá bom? E, assim, eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para a Semana dos Direitos PCD, que é um evento que eu vou fazer do dia 2 ao dia 7 de fevereiro. Vai ser uma semana de lives. Nessa semana, eu vou explicar todas essas partes de deficiências, por que temos direitos, por que, como fazer a parte de documentação, vou explicar tudo isso. E o importante da primeira live, já vou adiantar, é que eu vou trabalhar essa parte de deficiências, de doenças. E muitas vezes a pessoa possui uma enfermidade que é enquadrada como deficiência, mas ela não consegue se enquadrar porque o laudo não está certo, porque ela possui mais de uma enfermidade, mas ela acha que só possui uma. Então, isso tudo eu vou explicar passo a passo nas lives. Então, convido todos vocês a se inscrever. É só ir lá na bio do @leis para PCD, tá lá o link, é só clicar e se inscrever na Semana dos Direitos para Pessoa com Deficiência. Vai chegar um e-mail para você, é só você confirmar nesse e-mail, que eu também vou estar mandando o material em PDF, com tudo explicadinho. Então vai lá e se inscreve, que durante essa semana nós vamos conversar muito sobre a deficiência, as enfermidades, como isso pode, como a legislação é aplicável a essas pessoas, quais os direitos elas têm, quais os direitos não têm. Vai estar tudo isso lá, e o mais importante, né, que é gratuito. E, Jair, eu queria te perguntar assim, como é o seu trabalho como coach? Como você ajuda as pessoas com deficiência? Explica um pouco, Então, porque eu recebi até algumas pessoas perguntando, mas ela é coach? Eu mesma nunca tinha ouvido falar assim, uma coach especificamente para pessoas com deficiência. Então, explica um pouquinho desse trabalho. então, eu tenho especialização nessa área de coaching, mentoria. Depois, né, como eu contei um pouquinho da minha história, depois eu fui aprovada no concurso, comecei aí, fiz minha graduação, consegui dar os próximos passos na vida acadêmica. E nesse meio caminho eu conheci o coaching. E me apaixonei pela metodologia de coaching, de mentoria. Identifiquei ali tudo que eu precisava, todo o acompanhamento que eu precisava e que eu não tive. Então, através de tudo aquilo que eu pude conhecer com o coaching, eu decidi que eu iria me especializar nessa área para poder ajudar pessoas com deficiência, que assim como eu, tem alguma dificuldade, passa por alguma dificuldade de aprendizagem. Às vezes a gente está, a pessoa tem uma deficiência auditiva e não consegue estudar por meio de videoaula. Como que a gente pode solucionar isso, né? Então, o meu trabalho de mentoria, ele é de forma bem individualizada, atendendo às necessidades, às particularidades de cada uma das pessoas. Então, eu tenho pessoas que têm deficiência auditiva, eu também atendo pessoas, hoje estou atendendo pessoas também com deficiência visual, e assim vai. Conforme eu recomendo às pessoas que quem quer conhecer mais do meu trabalho, me manda uma mensagem no direct para a gente poder marcar uma aula experimental. Eu vou abrir essa condição para quem tiver interesse aqui na live, conhecer mais do meu trabalho, me chama no direct. Eu não vou cobrar para vocês essa sessão experimental. Estou dando de presente para vocês como um bônus aqui dessa semana da pessoa com deficiência que a Pri está promovendo. Vou dar esse presente para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre como estudar para concurso. Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, a Laila, que ela é minha coach, a Laila tinha uma dificuldade em aumentar a pontuação dela. E a gente foi trabalhando algumas técnicas, algumas ferramentas, e ela aumentou o percentual dela de acertos em 30% em cerca de 2 semanas. Então, assim, é bem individual. Eu vou acompanhar você do início ao fim da trajetória de acordo com a sua necessidade. Se você está começando agora no mundo dos concursos, está perdido ainda, pode me procurar que eu vou te dar esses primeiros passos ali direitinho e vou te acompanhar em rumo à sua aprovação.
Também Ah, que tem legal, uma gostei. mentoria coletiva. É uma turma onde temos pessoas com deficiência ali. Hoje eu tenho uma turma com 10 coaches lá. E nós temos ali pessoas com deficiências diversas. Temos sessões ao vivo, encontros ao vivo onde a gente se encontra para tirar as dúvidas, falar também de aspectos emocionais que envolvem a vida do concurseiro. Também temos uma plataforma com vídeos gravados. Todos os vídeos, eles possuem uma agenda. Então, se você tem dificuldade de estudar para concurso por não encontrar o material com legenda, devido à sua deficiência auditiva, esse material, sim, ele tem legenda bonitinho para poder te ajudar nesse processo. Bacana. E, inclusive, você me deu aquela dica quando, agora que nossa live não está tendo legenda, mas quando terminar, nós vamos subir para o Instagram já com legenda também. Sim, E isso também mesmo. aproveitar para as pessoas presentes pedir para enviar convite lá para seguir a Jaine, seguir lá o Instagram Leis para PCD, e daqui a pouquinho essa live vai estar lá disponível para você tirar todas essas dúvidas sobre o concurso público. Isso mesmo, gente. E olha só, caso vocês tenham passado alguma pergunta aqui despercebida e que não deu tempo da gente sanar as dúvidas de vocês, podem mandar lá, comentar embaixo da live pra gente, que a gente vai tentar ajudar vocês, tá? E não desistam, né? A caminhada do concurseiro, ela é dolorosa, ela é muito difícil, principalmente no início, quando você não tem acesso à informação, mas procurem pessoas para te apoiar, procurem pessoas ali que entendam do direito de vocês, para poder dar o máximo de suporte para vocês nessa caminhada. E não se esqueça de uma coisa: a legislação, ela diz que as pessoas com deficiência têm direito à reserva de vagas. Então, não adianta alguém falar, você não tem direito, não pode, não merece, está errado. Nada disso. A legislação falou que tem direito, vocês têm direito e corram atrás desse direito. Por quê? Como eu expliquei ao longo da live, as condições estão ali, se o edital contrariar a lei, denuncia, porque as pessoas com deficiência têm que entrar nas vagas que são reservadas para pessoas com deficiência. Ainda existem muitos concursos que não têm, as pessoas com deficiência não preenchem as vagas reservadas. E aí essas vagas ficam para ampla. Muitas vezes não preenchem porque as pessoas com deficiência ficam com medo de concorrer na vaga reservada e depois vão comprovar a deficiência. As pessoas com deficiência ficam com vergonha de se inscrever nas vagas reservadas. Então, assim, quem está te dando esse direito é a lei. Então, vocês podem e devem utilizar esse direito. E, por via E de assim, gente, vai lá no perfil Leis para PCD, se inscreve na Semana dos Direitos para Pessoa com Deficiência, que eu vou explicar, ali eu vou ter mais tempo para explicar essa parte das enfermidades, das doenças, como enquadrar, como fazer essa comprovação, tudo isso para vocês terem até conhecimento para discutir caso alguém questione, porque ali vai estar tudo explicadinho. isso mesmo, Pri. Tem muitas pessoas que têm medo, têm vergonha de se inscrever nas vagas de pessoas com deficiência. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, com total segurança, como pessoa com deficiência e também como pesquisadora nessa temática para fins acadêmicos. Depois que você ingressa no setor público, ninguém fica olhando lá, você passou aqui na segunda vaga para pessoa com deficiência. Não. Ninguém vai ficar te apontando lá dentro, muito pelo contrário. As organizações públicas, os gestores, eles querem que tenha pessoas com deficiência lá dentro, para que as instituições elas tenham maior diversidade, até mesmo para criar políticas públicas para pessoas com deficiência. Então, hoje nós temos muitas vagas que não são preenchidas, muitas vagas mesmo. Cerca de 5.000 servidores com deficiência. É um número muito em comparação com o quantitativo de vagas que são ofertadas.
isso acontece exatamente pelo fato das pessoas não se inscreverem para fins de concurso como pessoa com deficiência, ou até se inscrevem, porém elas não têm uma preparação adequada, não atingem o percentual mínimo. Você não precisa tirar a mesma nota que a pessoa que foi aprovada na AMPA. Para você conseguir ser aprovado na vaga de pessoa com deficiência, você tem que atingir ali o percentual mínimo e ficar entre os primeiros com deficiência. E o que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas com deficiência não atingem o percentual mínimo exigido pela banca. E acabam sobrando vagas, e essas vagas são realocadas para a ampla concorrência. Então, assim, vagas tem para todo mundo, mas tem que estar disposto a pagar o preço. Por isso que é muito importante que vocês estudem, tenha um acompanhamento direcionado para fins de concurso, para ajudar nisso. Porque as vagas, elas de fato têm, como a Pri falou, é um direito nosso. É um direito nosso, precisamos saber utilizar ele da melhor forma possível. Eu vou encerrar aqui por causa do nosso tempo. Te agradeço muito, Jair, por essa participação. E vou, no caso agora terminando, eu vou baixar a live, legendar e vou subir já lá para o Instagram, @leiceparapcd. Então, convido todos vocês que estão presentes aí para daqui a pouco, quem quiser ver novamente, ou quem já pegou já no finzinho aí, quem quiser assistir desde o início, daqui a pouquinho a live vai estar lá disponível. Ótimo, gente. Eu agradeço aqui a Pri pelo convite. Aí, cada um de vocês que participaram aqui conosco. E seguimos aí juntas em prol dessa luta da pessoa com deficiência. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo, Jair. Tchau, até a próxima.